Bem, boa noite a todas, boa noite a todos. Sou Luiz Colli, presidente da EMESP. Nós estamos aqui para um evento técnico, né? O caso da realidade virtual na... Desculpa, só um pouquinho aqui que eu estou tendo aqui. Tá, pronto. Aqui no caso da VLI, né? O caso da GF1, trabalhando para o auxílio com realidade virtual na, na implantação de verificações, controle de risco, né, no projeto hoje da VLI. É o caso da GE implantando uma atividade de realidade virtual para a VLI. Nós temos aqui os engenheiros, o pessoal da GE21, temos a Cristiana, engenheira da VLI, temos o Charles Freitas, o Pablo Reinhardt, né? E eu também vou fazer a apresentação de uma pessoa, da Juliana Soares, que ela trabalha no Tecnoprev e ela é uma a Tecnoprev é uma das empresas, juntamente com a Mútua, que promove atividades aqui na IAMESP, né? É uma empresa que nos ajuda aqui na EAMESP. Então, eu vou passar a palavra para você, Juliana, e, e você demonstra aí essa parceria, né? O que você tem a oferecer aí para a gente. Tá certo. Boa noite a todos. Antes de me apresentar, que eu gostaria de agradecer, né, ao Luiz, pela parceria e por esses minutos concedidos aí, disponibilizados para poder trazer, né, esse benefício tão importante que é o Tecnoprev, que é um dos benefícios que a Mútua oferece para os seus engenheiros, arquitetos associados. Eu faço parte da Tecnoprev há 2 anos, eu vim da área financeira, então eu tenho total propriedade aqui para falar o que eu vou falar hoje desse produto que é tão importante, tá? Então, eu fiz um resumo aqui, basicamente, acredito que todos conheçam a Mútua, né, por ser parceira aí da associação, mas falando por cima um pouco, assim, da Mútua, é a Caixa de Assistência aí dos profissionais do CREA, né? E atua como uma sociedade civil, não tem fins lucrativos, foi criada pelo Conselho Federal de Engenharia, o CONFIA, e o objetivo da mútua é oferecer para os seus associados os planos e seus benefícios sociais, previdenciários e assistenciais, né? Eu até frisei aqui um dos benefícios que a mútua oferece, dos diversos benefícios, né? Então, ela consegue aí dar um auxílio aos engenheiros e aos associados, né, que pretendem adquirir veículos, a serem utilizados tanto para trabalho quanto de uso pessoal. Tem um auxílio também aos associados que necessitam de recursos financeiros, créditos, né, financiamentos para custeio de despesas pessoais, profissionais também. Ela atua também na educação do engenheiro para recursos como cursos técnicos, aperfeiçoamentos, graduação, doutorado, pós-graduação, mestrado. Locação de equipamento, a Mútua também atua, então ela faz aí essa locação de equipamentos, aparelhos eletrônicos, móveis, tudo para o desenvolvimento mesmo do profissional, tá? Entra na área de construção também, então ela disponibiliza recursos financeiros para construção, reforma, ampliação de imóvel, mão de obra, aquisição de equipamento, móveis e materiais. Ela vai para a área do agropecuário também, então ela entra aí com recursos financeiros para aquisição de animais, matérias, insumos, equipamentos, máquinas, tudo quanto é implementação ali para a execução do engenheiro a trabalho. Tá? Plano de saúde também, os engenheiros procuram muito a mútua por conta de plano de saúde, ela dá um auxílio aí em descontos em planos de saúde, não só para os profissionais, mas também para os seus dependentes, tá? E o auxílio financeiro imobiliário. Então, o associado ele consegue aí ter
esse respaldo, né, desse auxílio para aquisição de quitação de imóvel, terrenos, lotes, pagamentos e despesas cartorárias, tá? E o Tecnoprev, que é no qual eu faço parte, claro que eu vou dizer que é um dos benefícios mais importantes que a mútua, né, disponibiliza para o engenheiro. O Tecnoprev, ele foi lançado em 2004, ele hoje já ultrapassou a marca aí de 95 mil participantes ativos no plano, tá? Ele tem um patrimônio acima de 237 milhões de reais e possui hoje mais de 100 profissionais assistidos, tá? Então, Tecnoprev nada mais é que a previdência complementar exclusiva para os profissionais do sistema CREA instituído pela Mútua, tá? Então, o objetivo aí é realmente garantir o planejamento financeiro e a proteção familiar, não só do engenheiro, mas também dos seus dependentes, tá? Aí entra também agrônomos, técnicos, dependentes e afins, tá? Não tem fins lucrativos e hoje oferece aí as melhores condições do mercado, tá? Então, simplificando aqui um dos benefícios que a Tecnoprev oferece para o engenheiro, por ser um plano diferenciado, né? Porque hoje vocês podem perguntar, mas posso fazer aí um plano previdenciário em qualquer instituição financeira, né? Então, por ser um plano diferenciado para engenheiro, ele é um plano exclusivo. Então, ele é um plano próprio para os engenheiros. A rentabilidade ela é passada 100% líquida ao participante da reserva. Tá? Os benefícios, eles não entram em inventário, não são penhoráveis. Quem faz a administração é o próprio engenheiro. Quem controla o plano, né, é o Banco do Brasil juntamente com a BB Previdência, a Mão Geral é Egon, não sei se vocês já ouviram falar, é a seguradora na qual eu faço parte, está há mais de 180 anos no mercado, tá? No falecimento do participante principal, a aposentadoria ela é passada 100% ao participante do plano, tá? Então, ele é 100% passada ao beneficiário do plano, tá? Aos beneficiários ou ao beneficiário. Não tem taxa de carregamento, tá? Diferente aí dos bancos também. E diferente dos bancos, que é o nosso diferencial, a nossa taxa de gestão de administração ela é de 0,5% ao ano, diferente das instituições financeiras, que hoje está 2% ao ano, tá? Então, a nossa taxa de administração é de 0,5% ao ano. Quem faz a fiscalização total é a Previ, que é a Superintendência Nacional de Previdência Complementar. Conseguimos aí fazer a dedução de 12% do imposto de renda para quem faz a declaração completa. E o valor do plano ele é definido pelo próprio participante, não tem carência. Então, no decorrer do plano, o participante ele pode fazer nas alterações, os valores e tudo mais, tá? Ao longo da trajetória da Tecnoprev, a gente sempre se preocupou em proteger não só o engenheiro, mas também os beneficiários, né? Os dependentes dos familiares, filhos. Então, a gente preza muito nas questões essenciais, a gente frisa 3 questões essenciais do plano, né? Então, isso é uma pergunta que eu deixo aí para cada um, e é uma coisa que onde pega muito o plano é justamente essas questões essenciais. Hoje a nossa demanda do Tecnoprev está muito nisso, né? Por isso que é um plano diferenciado. Então a gente hoje pergunta, né? O que que a gente está fazendo para garantir um padrão de vida no futuro? Tá? Então, hoje a gente não consegue depender aí da Previdência Social para se aposentar. Hoje está um pouco humanamente impossível, né? Então, o que que a gente está fazendo para ter esse resguardo, esse respaldo, questão de investimento, dessa proteção financeira, né? No caso de invalidez, como que o engenheiro, no caso de uma invalidez, arca com as despesas, no caso sendo mais um dependente, né? Então, a gente sempre pergunta, sua família está preparada financeiramente para assumir aí mais uma despesa, no caso de uma invalidez permanente? E no caso de morte, no caso se vir a faltar, né? Então, ter a vida interrompida prematuramente, na sua falta, como seus dependentes eles se manterão financeiramente, né? O que você faz hoje para garantir o futuro e os projetos dos seus dependentes? São questões essenciais realmente que a gente hoje não pensa muitas das vezes, poxa, eu vou pensar em uma doença, uma invalidez, a gente não pensa, mas o nosso plano a gente consegue fazer essa inclusão, não só da previdência, mas também dos riscos. Então, a gente consegue, em um só plano, garantir para o engenheiro ali uma proteção financeira, né, um complemento, uma complementação da previdência, e também garantir ali
um resguardo na sua invalidez e também no caso se vir a faltar. Então, assim, ele é um plano bem completo, ele é um plano, na verdade, essencial para o engenheiro. E eu costumo falar nas consultorias, Luiz, que hoje a gente pergunta assim pro engenheiro, né? Às vezes a gente fala tudo isso, isso não é nem um terço, tá? Tem aqui, no caso, eu vou deixar o meu contato, vou deixar o meu e-mail, se caso quiser fazer uma simulação também sem compromisso. Mas quando a gente pergunta pro engenheiro, fala assim: ah, poxa vida, para você ter tudo isso, né? Quanto que você acha que você vai disponibilizar ali? Às vezes o engenheiro fala um valor assim tão acima do que é realmente o plano, fala, não, tá muito, muito além, tá pensando muito, muito fora, não é isso. Não é isso. Realmente o plano, ele não é isso. É muito abaixo do que você está pensando. Para você poder ter uma cobertura ali completa, para você poder ter ali uma segurança, não só você, mas como a sua família. Então, como eu falei, isso daqui eu fiz um resumo do que é o plano, não é nem um terço, tem muito mais. A gente consegue demonstrar muito mais nisso na simulação que a gente faz ali, em questão de valores, em questão de retornos, que isso é extremamente importante. Então, eu vou deixar aqui, vou disponibilizar, vou mandar o meu contato, o meu e-mail. Para quem tiver interesse, também pode entrar em contato para esclarecer qualquer dúvida, eu estou 100% à disposição. Mais uma vez, Luiz, eu agradeço aí os minutos disponibilizados. Eu sei aí que é tudo muito cronometrado, mas a gente tenta aí passar realmente o que é importante do plano. Então, eu tentei aí fazer um, É, da um, um mesma, resumo do que da, realmente a gente tem para oferecer. da mesma maneira que a gente tem parceria com quem vem apresentar, né? Mas a parceria de longa data com a Mútua, com o Tecnoprev, já é tempo, né? Então, assim, vocês estão sempre participando com a gente nos nossos eventos, tanto online Sim, quanto nos presenciais, né? Então, a gente sempre dá uma abertura para mostrar para os associados, né, os benefícios que a gente consegue promover sim, para eles, né? E também o fato de vocês poderem participar também, né? Então, para os novos associados, né, que a gente espera conseguir aqui também, sim, né? com certeza. Então, para a gente é muito importante, né? Sim, com certeza. É que às vezes não tem nem dimensão, né, do quanto que de benefícios que a mútua, que a associação, que enfim, oferece, Por né? ser- E Às por vezes não ser, tem noção. e por ser um produto, né, ligado à mútua, ligado ao CREA, ao Confer, Sim, né? É aquilo, né? A gente sabe que o valor não é exorbitante, então exatamente. fica aquela coisa mais restrita, assim. Então eu convido todos a conhecer, a entrar em contato com a Juliana, que a Juliana faz um atendimento muito bacana aí pra gente. Juliana, então você Sim. pode deixar o seu Vou deixar, eu vou mandar aqui no grupo o meu cartão. isso. E, como eu falei, estou à disposição. Qualquer dúvida, pode entrar em contato que não tem. É o que eu falo, né? A gente que trabalha assim não tem dia e nem horário. A gente atende a qualquer momento. Então, podem entrar em contato a qualquer momento. Maravilha. Muito obrigado, Juliana. Obrigada, Luiz. Obrigado. E a gente vai tocando aqui tudo por aí. Então, nós vamos agora começar realmente o nosso webinar. A gente está com 32 pessoas aqui registradas no, no nosso Zoom, né? Então, agora a gente vai começar realmente o webinar Aplicações de Realidade Virtual e Geotecnológicas em Ferrovias, a experiência da VLI. Eu vou passar a palavra agora ao Charles Freitas e ele vai conduzir aí da melhor maneira aí o assunto. Boa noite, Charles, bem-vindo. Boa noite, Luiz. Boa noite a todos e a todos. Já gostaria de agradecer à EMESP, Associação, aí, pelo convite, pela oportunidade de estar falando para você sobre as geotecnologias e é um prazer também de poder contar aí com a presença da Cristiana, da Veli, que vai falar daqui a pouquinho para a gente também sobre
a experiência da VLI com o uso dessas tecnologias e metodologias. Eu vou iniciar aqui um compartilhamento de tela para a gente, rapidamente aqui, eu vou apresentar rapidamente a GE21, o grupo GE21. Acredito que vocês já estejam vendo aí a tela, não é isso? Sim, estamos sim. Bom, o grupo GE21 é uma holding, dela participam diversas empresas, tá? Basicamente, é um grupo de empresas de tecnologia, de consultoria e serviços, então não é só aquela consultoria especializada, a gente executa uma série de serviços também. A empresa ela atua no segmento de mineração, foi onde tudo começou 40 anos atrás, e depois nós fomos desenvolvendo outras áreas de expertise, como realidade virtual, geotecnologias, e agora, mais recentemente, a ESG Analytics, para ajudar nossos clientes aí na jornada da sustentabilidade. Então, são 4 empresas, nossa sede principal fica aqui em Belo Horizonte, mas, em função dos projetos de mineração e dos projetos aí de tecnologia, a gente tem também presença em outros estados aí do Brasil, tá? Então, basicamente, a parte de consultoria mineral ela atua no segmento de exploração e engenharia de minas. A parte de realidade virtual vocês vão poder conferir aqui hoje com a fala do Pablo, logo após a fala da Cristiana. E eu volto no final também para dar um panorama para vocês sobre um pouquinho mais de como é que a gente está vendo as geotecnologias aplicadas aí no futuro bem próximo, coisa bem rápida e tal. Então, de geotecnologias, a GE21 atua no desenvolvimento de sistemas especialistas, né? A gente organiza e prepara a infraestrutura de dados espaciais, a gente trabalha com o desenvolvimento de algoritmos de inteligência artificial para fazer análise de dados espaciais, e toda a parte de geodesign, né? Que é o design do espaço de forma compartilhada. Então, basicamente, o que a gente faz são serviços e consultorias para ajudar os nossos clientes a melhorar seus processos, a integrar dados e sistemas e tomar decisões, por exemplo, como vocês vão ver aí no caso da VLI, que vai mostrar alguns produtos, né, algumas soluções que foram desenvolvidas para suportar as decisões. Aqui a gente também vai estar com uma outra empresa do grupo, que é a Realidade Virtual, que ela desenvolve basicamente projetos de imersão, para revisão de projetos, para simulação de operação, para treinamento e capacitação de profissionais em ambientes perigosos, ou para simulação de cenários, ou para tomadas de decisão, seja para planejamento de ações de campo, de visita a campo, seja para trazer o dado do campo para fazer avaliação em ambientes de escritório, né? Trazendo a realidade para o ambiente virtual e aí poder se planejar, poder se mapear, poder mapear e poder também fazer análises avançadas a partir do poder da visualização em realidade virtual, que é um ambiente imersivo, que é um ambiente interativo, né? Que é um ambiente que permite aí os profissionais irem além da simples análise de tela, né? Quando você tem um ambiente imersivo, você consegue aí ir além na sua capacidade de análise. Bom, então, nossos clientes, a gente conta com algumas parcerias estratégicas, né? A gente conta com algumas plataformas de realidade virtual, algumas plataformas de nuvem, porque as tecnologias hoje, principalmente inteligência artificial, elas têm que ser desenvolvidas em ambiente de nuvem, e a gente conta com um parceiro, que é a SCCOM, para a parte toda de imagem de satélite, né, toda a parte de monitoramento a partir de imagens orbitais. Temos clientes em diversos segmentos, como a gente já disse, a gente começou no setor de mineração, mas a gente expandiu essa operação para diversos outros segmentos. Então, este é o grupo GE21 e essa aqui, hoje, então, são essas duas empresas. Vamos trazer um pouco dessa experiência para vocês aqui no segmento de ferrovia. Eu vou apresentar a Cristiana Carneiro, que vai falar agora para vocês sobre a experiência da VLI. Cristiana é engenheira ambiental
e ela tem liderado e coordenado diversas ações e projetos da VLI, e muitos desses projetos, evidentemente, que ela atua em diversas frentes aí na VLI, mas ela tem tido a oportunidade de trabalhar com algumas dessas soluções que a GE21 teve aí o privilégio de poder desenvolver para a VLI. Né? A VLI ela foi provocativa em todo esse tempo, ela demandou, ela ajudou na cocriação das soluções, né? A GE21, a gente não tem engenheiros especialistas em ferrovia, então esse foi um trabalho de cocriação o tempo todo com a VLI, é por isso que a gente fica muito, já agradeço aqui, Cristiano, a gente entende, a operação ferroviária ela acontece dioturnamente, a gente sabe que vocês têm que estar atendendo a emergências e não só a emergência, mas também a operação o tempo todo. Então, eu te agradeço demais o tempo e a oportunidade de falar aqui para nós. Eu te passo a palavra, então, Cristiana. Pessoal, boa noite. O Charles me apresentou, eu trabalho na área de meio ambiente da VLI há 8 anos, mas com licenciamento ambiental, só que sou responsável pela parte de geoprocessamento também que ele falou. Eu vou começar a compartilhar minha tela aqui do PowerPoint, e aí eu vou falar sobre o trabalho que a gente fez. Acho que todo mundo já está vendo, né? Positivo. O trabalho que a gente desenvolveu, não só com a G21, mas a gente teve diversas empresas de consultoria envolvidas, né? Tivemos diversas pessoas na VLI. Eu já estou, desde que eu entrei, o Charles, ele esteve nas consultorias anteriores e hoje ele está na G21, né? Então, o Charles ele teve nesse trabalho desde o início. Ele começou em 2012, pouco depois da criação da VLI. A VLI ela vem de uma ferrovia muito antiga, né? Que é a Rede Ferroviária Federal. Mas a empresa ela existe desde 2010 e até hoje a gente tem desenvolvido novos trabalhos por diversos motivos que eu vou apresentar para vocês. Por quê? O que é a necessidade? Em 2012, a gente tinha uma condicionante ambiental da nossa licença de operação da Ferrovia Centro-Atlântica, que eu vou chamar de FCA, para facilitar. Essa condicionante ambiental estabelecia a necessidade de fazer o imageamento da ferrovia. E aí, o imageamento da ferrovia, ele não existia na VLI, e o controle que a gente fazia, a visualização especial que a gente fazia das nossas ferrovias era por diagrama unifilar, que é o exemplo dessa figura que eu estou mostrando para vocês aí, que é o nosso centro de controle operacional. A partir da geração desses dados, a disponibilização para os nossos funcionários, né, com as ferramentas que a gente tem de busca, por exemplo, aqui eu coloquei um exemplo de busca por estação ou quilômetros, eles viram o potencial desse tipo de tecnologia e a utilidade que teria para a VLI de avançar nesse tipo de trabalho. O trabalho de georreferenciamento que a gente fez, ele começou com uma centralização dos dados em uma base só. A VLI, ela tinha dados em diversos sistemas, planilhas, arquivos, a integração de sistemas, que eu vou apresentar alguns exemplos mais para frente, mas a VLI ainda tem, né, e tinha diversos sistemas de controle de dados. O georreferenciamento de dados, que muito dos dados que a gente encontrou, que a gente começou a tratar, eles só tinham trecho, ou estação, ou quilômetro ferroviário, ou um endereço, em função do tanto que a nossa ferrovia principal, que é a FCA, ser antiga. E, a partir da geração do nosso banco de dados, a atualização dos dados e ampliação do acesso, né, para conhecimento de todos. O primeiro trabalho que a gente fez para a gente conseguir gerar os dados que a gente queria e solicitados pelo órgão ambiental foi a aquisição de imagens que a gente realizou entre 2013 e 2014, principalmente.
Demoraram quase 2 anos para a gente conseguir adquirir as imagens todas, de toda a nossa área de atuação. A AVLI hoje ela atua em 10 estados brasileiros, em 300 municípios, e demorou tanto naquela época porque a gente não tinha tanto recurso, tanto satélite disponível no mercado para gerar esses dados. Então, foi muito oneroso. Hoje a gente vê até, a gente conhece a SECOM, que o Charles apresentou, e tem muito mais tecnologia e disponibilidade de imagens para a gente utilizar. A partir da obtenção dos dados, a gente fez um mapeamento, com tratamento de imagens e por vetorização. Esse mapeamento que a gente fez, a gente escolheu 1,5 km para cada lado da ferrovia. A gente fez para as 2 ferrovias que a gente tem concessão, FCA e FNS, e aí a gente pôde saber o que é o entorno da ferrovia, o que é a ocupação do solo, né, que é o exemplo que eu estou mostrando aqui para vocês. Os recursos hídricos, que era uma coisa muito importante que o órgão ambiental precisava, e a gente também, a drenagem, a topografia, foram os dados que a gente gerou para a gente disponibilizar nos nossos sistemas e para a gente ter esse dado também, né, que a gente não tinha um mapeamento do entorno e das nossas ferrovias a partir da aquisição das imagens de satélite. Com a geração dos dados, aquisição de imagens, em 2014, nós fomos desenvolvendo mais o sistema ao longo dos anos. Nós criamos o Sistema Integrado de Gestão Ambiental, que é o SIGA. Esse sistema ainda está operante, só que eu vou apresentar outros sistemas que estão desenvolvendo, que possivelmente vai substituir o SIGA. Aqui a gente está mostrando alguns exemplos de camadas que o SIGA tem e de projetos que tem dentro dele. Todos os dois sistemas, tanto o SIGA quanto o nosso novo sistema, eles têm restrição de dados e possibilidade de cada usuário gerar o seu projeto, a sua base de dados específica. Então, eles são muito utilizados por áreas da nossa empresa e tem muitos dados confidenciais e permite também que o usuário tenha tranquilidade de carregar dados no sistema de controle próprio. Aqui um exemplo que a gente tem da segurança operacional, que é o que o Charles comentou. A partir de 2015, observou-se que o SIGA teria muita utilidade no atendimento a emergências e para a área de segurança operacional e controle de riscos. Aí, aqui uma das telas que o SIGA tem, que é para selecionado algum trecho da ferrovia, era possível saber quem são os responsáveis de lá e que teriam que ser acionados com o telefone em caso de algum tipo de acidente. Eu não falei inicialmente, mas se alguém quiser me interromper, ou se o Charles quiser acrescentar alguma coisa, por favor, fiquem à vontade, viu, gente? E o Luiz também tive uma dúvida. Pode ficar tranquila. Por enquanto, estou entendendo tudo. A integração dos sistemas, que eu comentei inicialmente, aqui tem um exemplo que é a integração com um sistema chamado Sysmor, lá da AVLI, que ele mostra a localização dos nossos equipamentos e os controles e os recursos. E as bolinhas vermelhas, as bases de emergência com material. Aí, isso aqui serve tanto para o pessoal da manutenção como para emergências. E aí tem o contato da pessoa e o responsável de operação daquele equipamento. Quando eu falo integração, gente, eu falo que quando o sistema for atualizado, o nosso sistema de mapas também é atualizado automaticamente, porque aí os códigos já estão unidos. Ainda quanto à questão de emergências, a gente criou um banco de dados de recursos externos. Hoje, esse banco de dados ele tem mais de 30 mil registros e foi feita uma busca intensa de dados oficiais, principalmente, contato, às vezes, com alguns órgãos públicos, e também nessa fase a gente precisou de fazer muito georreferenciamento, porque muitos dos dados só tinham endereço. Os recursos externos que a gente juntou no sistema, e aí, eu não sei se eu coloquei nessa tela anterior, o usuário de emergência que tivesse essa funcionalidade, ele poderia entrar lá no sistema e cadastrar os recursos que ele
quisesse, né? Todos os dois sistemas de referenciamento que a gente criou, eles têm muita possibilidade de interação do usuário. Aqui, quanto aos recursos externos, foi criado uma ferramenta de busca por raio de atuação. Essa ferramenta, você selecionaria os recursos que você quisesse para você conhecer a partir de um ponto, que normalmente seria o ponto de um acidente. E essa ferramenta, ela permitia fazer, ainda permite, né? Ela permite você extrair um relatório com os recursos que você precisava e a distância dentro daquele ponto de atuação. Posteriormente, que não tem aqui nessa apresentação, a gente também conseguiu colocar a criação de rotas rodoviárias, igual o Google Maps. Um exemplo de integração que eu acho que ficou muito interessante é com o ACT Web, que é o sistema de controle ferroviário e das composições, e o Nigofer, que é o nosso sistema de registro de ocorrências e de acidentes. A partir dessa integração, sabendo qual que era a ficha do trem, quantos veículos, e a gente fez nesse trabalho a medição dos veículos para cada tipo de corredor que a gente tinha, a qualificação, o sistema permite que você busque os acidentes de algum ponto, também por raio, igual aquela pesquisa anterior de recursos. Então, você consegue, a gente tem hoje a base de dados, né, de ocorrências de acidentes, e a gente também pega os quase acidentes para ver onde está tendo mais risco. Você tem os acidentes e o dado da composição que foi afetada, do trem. E aí é feito como se fosse um holograma de desenho de como estava o trem na hora do acidente, e é possível ver como que estava cada veículo no momento daquele acidente. E esse dado fica registrado e é possível para a pesquisa do pessoal que está envolvido com atendimento de emergências. Aqui um outro exemplo de um outro local. E aqui dá para ver o mapeamento que a gente fez de recursos hídricos, que foi feito, o mapeamento que a gente fez do entorno da ferrovia, ele também demorou quase um ano, com muita dedicação de pessoal da consultoria contratada também, e ele é muito preciso, ele é muito melhor do que o que a gente tem de dados oficiais. A partir do SIGA, que foi esse primeiro sistema, e aí, o Charles, depois você pode até comentar que o SIGA hoje, ele também está ficando obsoleto quanto à tecnologia, já que ele foi criado em 2012. A gente decidiu fazer um banco de dados, de fato, geográfico, com ETLs, né, com ferramentas de atualização automática, e esse banco de dados, o banco de dados geográfico, né, o GeoServer, ele permite o uso direto em softwares de edição como o ArcGIS, como o AutoCAD, ele pode ser um serviço consumido em outros sistemas. Então, seria um avanço, né? Foi um avanço que nós fizemos para a gente tanto ter mais confiabilidade dos nossos dados, o controle, como o uso mais amplo dos nossos tipos de dados. Então, a gente atualizou os dados e fizemos novos mapeamentos a partir de começamos em 2016, 17 e 18. E aqui estão alguns exemplos do trabalho de banco de dados, aqui mostrando as tabelas que a gente criou. E aí, os nossos dados geográficos foram armazenados como matrizes. Então, em 2018, 2019, a gente já tinha um banco de dados, foram geradas mais de 200 tabelas. O SIGA, na verdade, era muito mais do que isso, porque como ele permitia o próprio usuário ir lá e carregar um arquivo, não tinha aquele tratamento de dados, a padronização, eu acho que os SIGAs, eu lembro de uma vez que a gente olhou, ele tinha tipo 2.700 camadas. Aqui o banco de dados ele é mais organizado, as imagens estão todas, eles são todos ao mesmo tema, está dentro de uma tabela só. As imagens também foram armazenadas nesse banco.
E aí, um avanço que a gente conseguiu fechar é a integração dos marcos dos quilômetros com as coordenadas. E aqui um exemplo, que, igual a minha fala inicial, eu comentei com vocês que a gente não tinha a localização das estações e dos quilômetros da ferrovia, era uma planilha de Excel. Às vezes só o pessoal que trabalhava naquele trecho que ia saber onde é que estava a localização de um quilômetro. Esse aqui foi um exemplo de integração e que é extremamente útil. Isso aí, várias pessoas da VLI comentam comigo, que foi o uso do GPS que está na locomotiva, com os dados que ele lançava para o centro de controle, a gente fez a extração desses dados e conseguiu gerar o mapeamento dos quilômetros da VLI. E a gente tem hoje 8.000 quilômetros de ferrovia. Com o banco de dados tendo sido criado, também na época de 2017, 2018 até hoje, a gente criou alguns modelos de análise espacial. Aqui tem dois exemplos, duas figuras que mostram tipos de análise que fizemos. Uma é uma soma ou interpolação das camadas, já que a gente tinha matrizes, né, considerando que os dados são geográficos, mas temos dados em matrizes. A gente pôde trabalhar um pouquinho com álgebra de mapas. Aqui um exemplo que você pode avaliar o risco de uma área escolhida. Os nomes, então, eles são muito de licenciamento ambiental, porque acabou que o meio ambiente, igual eu comentei com vocês, foi o que puxou esse trabalho. E a VLI, ela foi criada para antes a empresa, a Ferrovia Santa Atlântica, ela era uma empresa da Vale, e quando a VLI foi criada, houve uma entrada de novos investidores que investiu até 2017 10 bilhões de reais para fazer a integração de logística, com construção de terminais e portos. Então, o licenciamento ambiental no início da VLI, ele foi muito intenso, e esse trabalho até hoje, ele permite a gente avaliar as melhores alternativas, os impactos ambientais e também os riscos que a gente tem atrelados a alguns locais nossos de trabalho. O exemplo de baixo, ele mostra a existência de 3 possibilidades e a partir do valor que você dá para as variáveis, para os pesos, você vai ter 3 resultados para áreas diferentes e ver qual é a área que você vai escolher para fazer seu projeto, por exemplo. Aí aqui, exemplos do que nós tivemos nos estudos realizados, você pode, com a variação, com a avaliação de controles colocados, com o estudo, que é uma das coisas que o órgão ambiental nos solicita, com a avaliação dos produtos transportados, isso aí, e carga, efeito em cadeia, a gente tem resultados diferentes e a gente pode pensar quanto à questão de controle de risco operacional. Um trabalho que estamos desenvolvendo agora, em 2023, é um trabalho de análise multicritério também, com inteligência artificial. A gente está fazendo na FCA e na FNS, e ele está muito voltado para a questão de vulnerabilidade geotécnica, e sendo tocado pela nossa engenharia. E aí, uma coisa nova nesse trabalho é o uso da inteligência artificial. A gente já tem o resultado, né, de mapas de risco, com as classes que escolhemos aqui na FNS, e aqui o exemplo que a gente tem na FCA. Aí, para esse trabalho, a gente usa o banco de dados com dados públicos, com dados ambientais diversos e também com as características das estruturas a verem mapeadas. Nesse ano de 2024, a gente lançou o sistema GeoInfo. Uma diferença, um avanço desse sistema é que ele é aberto ao público, foi uma exigência do órgão ambiental isso. Ele está disponível, o link no site da VLI, se vocês quiserem olhar dentro da parte de ESG e meio ambiente. Então, o avanço do GeoInfo, além de ter uma interface muito mais nova, já que essa aqui é a interface inicial dele. Se vocês entrarem, já podem clicar nessa pasta público e vocês vão ver nossos dados. A possibilidade de compartilhar, ele é mais acessível e ele possibilita também a aplicação de monitoramentos, que foi uma outra solicitação do nosso órgão ambiental.
Aqui, com as outras interfaces de mapas que a gente já criou para o GeoInfo, né? E aí a gente estabelece qual vai ser o público que vai conseguir enxergar. Aqui algumas telas dele que mostra, a interface dele é muito fácil de usar. Vocês entram lá, vocês vão ver. Ele possibilita acessar muito mais coisas, a gente colocou muito mais dados nele hoje. E ele também tem a tecnologia de BI, então é possível criar dashboards. Os dados, as tabelas, né, do banco que a gente tem, elas podem ser filtradas e consultadas. Isso é uma facilidade muito grande. E ele possibilita a seleção de alguns dados específicos e um download. Então, ele foi um pedido do IBAMA para a gente e é um grande avanço em entrega que a gente está fazendo para o público aí, no dia 8. Agora, falando sobre o assunto que foi a primeira solicitação de vocês, a realidade virtual. A gente tinha uma dificuldade também quanto à gestão de ocorrências e avaliação dos nossos trechos sobre a extensão que eu comentei com vocês, que é muito grande, difícil acesso, a gente tem muito trecho que não tem acesso rodoviário, que tem acesso de muitos quilômetros de distância. O tomador de decisão, muitas vezes, é a pessoa que está em Belo Horizonte, que é onde está a nossa sede, e onde está o nosso centro de controle, tanto operacional quanto de emergência, e a falta de conhecimento do contexto geográfico, que também, às vezes, é uma questão de topografia. Em 2017, a gente resolveu, então, criar esse modelo de realidade virtual para a FCA, né, para a gente conseguir fazer a avaliação mesmo, né, de pontos de risco, monitoramento e a simulação, que eu acho que é hoje o que o pessoal mais vê. Eles veem mais nosso modelo para simulação e para uso até de engenharia. Naquela época, nós criamos uma sala de crise. A sala de crise, ela era diferente dessa aí que a gente está mostrando. Hoje, as salas de crise da VLI, elas são virtuais, elas são criadas em comitês, porque aí são mantidos os comitês separadamente para cada tipo de problema e acidente. Considerando que crise também não é só um acidente ferroviário, né, com veículos. A sala da VLI, aí está um exemplo, ela tinha diversas telas, e a gente tinha a operação desse modelo num computador mais robusto, com um mouse maior e um tipo de joystick. E aí as pessoas colocavam óculos que que possibilitava para eles verem no telão a imagem 3D. Aqui alguns prints que a gente tem do modelo que a gente criou para a FCA. Esse modelo, acho que o Pablo vai falar muito melhor para vocês. Ele permite medições, distâncias, todos os dados que eu falei para vocês do banco, ele pode ser visualizado no modelo. E aí, inicialmente, a ideia era que quando tivesse um acidente, um problema, você conseguir sobrevoar, porque a gente fez esse modelo para um sistema chamado GeoVisionaire, que é da Vitalis, que o Charles apresentou. Ele é utilizado como sobrevoo pelo joystick, e aí você poderia avaliar o local a partir do conhecimento de onde estava a composição e os dados de processamento que a gente tinha lá nessa região. É isso. Se alguém quiser fazer alguma pergunta. Eu gostaria, o Cristiane, para vocês na VNI, o que significou tudo isso em termos de praticidade, de conseguir aí resolver problemas com uma simulação, com uma imagem, uma realidade virtual? O que significa isso para vocês? Sobre a realidade virtual, eu acho que foi. Eu até, inicialmente, eu acho que foi uma coisa até demais, que o pessoal nem sabia o que fazia com isso. E outra coisa, tipo assim, incrível como que a gente consegue chegar no local para ir ver facilmente, sabe? Principalmente, eu diria que a realidade virtual, ela agrega quanto à questão de topografia e da existência de taludes.
E Tá. aí, Luiz, não estou te escutando, não sei se você está Não, falando. eu entendi o que você falou. E aí, quanto à questão de georreferenciamento, que são os dados que a gente gerou, aí eu acho que também existe um conhecimento muito maior, muito mais amplo do nosso entorno, e aí eu vejo que as demais áreas da VLI, eles usam muito para planejamento, esses dados que a gente tem, porque a gente tem dado de escola, dado de vegetação, onde tem as áreas urbanas, onde está Vocês fazem o tratamento de risco todo, né, da Mas às vezes até para atuação. uma obra mesmo, eles já fazem essa consulta. E também as estruturas, que eu acho que, o que foi mais valioso do trabalho inicial, é saber onde que estavam as fontes dos bueiros, onde estavam as passagens de nível. A gente não tinha isso mapeado em mapa. A gente só tinha esse dado tabelado, registrado em sistemas. Ah, que legal, que legal. A gente tem uma pergunta aqui, Fioravante, Luiz Alberto Fioravante, por favor. Olá, parabéns pela apresentação, parabéns pelo evento, Luiz. O que eu queria colocar é o seguinte: você entendi a sua explanação, mas quando você fala de integração, das impostas, do mapeamento, vocês, por acaso, tentaram usar o sistema BIM para vocês diminuírem o risco? Esse é o primeiro ponto da minha pergunta. E essa comunicação que vocês têm da locomotiva com o GPS, ela está integrada em alguma plataforma de fluxo de tráfego? Porque hoje, pela nova legislação, nós podemos compartilhar as linhas. Então, eu estive no governo de São Paulo, a gente fez uma legislação que pode realmente criar a oportunidade de ter uma, duas ferrovias no mesmo trecho. Isso já acontece com vocês, né? E que Sim, modo que é feita essa integração entre os equipamentos, as autorizações, para evitar acidente, evitar uma série de problemas, né? E uhum, aproveitando dentro dessa colocação, se existe hoje a comunicação, porque, por exemplo, a Rumo tem um sistema operacional de comunicação entre as locomotivas, o trem dela, e uhum, cada uma tem o seu sistema. E eu vejo o seguinte: o maior problema que eu encontro é na Baixada Santista, onde todos se encontram, e é muito comum você ver a comunicação sendo feita de uma locomotiva para outra por e-mail, e não por um sistema de rádio. Quer dizer, não acontece acidente porque tem muito prático que está operando lá embaixo, mas é um sistema que precisa ser evoluído. Você não concorda com isso? sim. Luiz, eu vou tentar te responder pelo que eu sei, né? O BIM, ele é utilizado pela engenharia da VLI hoje. Quando a gente começou esse trabalho, o BIM ainda estava assim embrionário, Sim. mas o BIM é muito importante. E na verdade, até eu acho que o Charles e o Pablo vão falar sobre o BIM, né? Vão falar a realidade virtual dentro do BIM. Mas o BIM é uma necessidade e a nossa engenharia usa, assim. Eu conheço pouco por eu estar mais na questão de mapas e não estar na elaboração do projeto. Sobre a comunicação da locomotiva e do maquinista, ele comunica com o centro de controle operacional, sempre. Se existe alguma classificação de risco de acidente, aí o centro de controle operacional ele vai subir para o centro de controle de emergências, que é quem usa esse sistema que está aqui. A comunicação nossa hoje, ela é por rádio, mas também existe a comunicação online, porque a gente tem pontos de Wi-Fi na nossa linha toda. Quanto a comunicação, ela é feita digitada, né? Mas eu até só tenho curiosidade de saber se ela é assim em todas as ferrovias. O maquinista ele usa muitas vezes um número, né? Que ele está fazendo registro do incidente, da situação, que a gente chama de macro, né? E aí ele digita e manda, mas ele usa o sinal de rádio, esses dois tipos de sinal. A Aveli, ela hoje opera na Carajás, e na Vitória Minas. A Aveli, recentemente, ela assumiu a operação da Vitória Minas. E ela trafega em diversas outras ferrovias por acordo, né? Por acordo comercial. Uma delas é a RUM, em São Paulo, a Baixada Santista, operação da RUM.
E aí existe uma comunicação entre os dois centros de controle operacional, que eles têm que, aí que eles têm que fazer o controle da autorização, né, de tráfego do trem. O centro nosso de controle, deixa eu me lembrar que você falou, ele usa o sistema ACT Web, que eu até comentei aqui, que está integrado no SIGA. E aí, esse sistema, ele é controlado pela NTT. Eu não sei te dizer se é o mesmo tipo de sistema que ele pede para as demais ferrovias, mas é definido pela NTT como é que a gente vai fazer o nosso controle. É isso, não sei se... Então, eu entendi. Eu conheço a operação de vocês lá em Carajás, realmente é sensacional. Como é uma linha exclusiva de vocês, quer dizer, então limita muitos dos problemas, né? E o que eu noto a dificuldade é dos próprios equipamentos maquinistas com relação ao que estar na frente do trem, porque ele não tem uma visão total. Uhum. E hoje ainda não tem um sistema de pré-alerta de obstáculos na via. Está funcionando já isso daí? Existem alguns tipos de sistema, como, por exemplo, uma causa muito frequente em nossos acidentes é a queda de talude, quando faz a queda de barreira. Ou quando a fuga de aterro, né? Quando o aterro ferroviário sai, principalmente por causa de drenagem. Existem alguns sistemas de fibra ótica e de radar que a engenharia usa. E aí, até falando sobre essa questão do nosso mapeamento ambiental, existe um trabalho já de avaliação meteorológica e de riscos de talude, né? Que até foi um exemplo que eu mostrei aqui, para a gente ter áreas de ronda mais frequentes, porque muitas vezes é alguma coisa, algum risco geológico muito maior de drenagem que a gente não conhece, que é novo e que na época de chuvas a gente tem esse problema. Agora, a questão do risco de falta de controle, de choque entre composições, esse tempo todo que eu estive na Belém nunca ocorreu, nunca ocorreu. Principalmente porque eu nunca ouvi falar disso com composições de outras ferrovias. Só que às vezes acontece um acidente com uma composição de uma outra ferrovia na nossa linha, né? Porque as outras concessionárias também trafegam na nossa área. E aí tem que ter muita comunicação. Tem muita dificuldade nas passagens de níveis, né? Não tem Sim. um monitoramento, então Uhum. caminhões, carros que cruzam, né? A gente está desenvolvendo, vocês estão de parabéns, porque realmente é um sistema que está implantado e precisa de uma evolução. E eu acho que toda a colaboração que possa ser dada a vocês é de bom agrado, né? Então, eu entendo Nossa. também essa ideia do nosso presidente aí trazer vocês, porque o próprio metrô, a própria engenharia do metrô tem muito a poder ajudá-los nesse controle de equipamento, né? Ótimo. Parabéns, gostei muito da sua apresentação. Obrigada. Obrigado, Fioravante, grande parceiro aí da IAMESP. Obrigado pela sua colocação. Vamos adiante, Charles. Vamos adiante, a gente vai chamar agora o Pablo Reinhardt. O Pablo é diretor técnico da parte da realidade virtual, da GE21 Realidade Virtual. Ele esteve à frente aí, do desenvolvimento dessa sala de crise, dos modelos da VLI, e ele tem experiências aí, inclusive internacionais, trabalhando com outras aplicações de realidade virtual com o nosso parceiro, que é a Vitalis. Então, ele vai mostrar, e até mesmo com a engenharia da VLI, a gente chegou a desenvolver, para além dessa sala de crise, aí, a gente chegou a trabalhar alguns exemplos de geotecnia, né, para a engenharia da VLI, e o Pablo vai mostrar isso aí para a gente, e vai extrapolar também, já mostrando aonde o pessoal já está indo com aplicações de... Então, Pablo, por favor, a palavra é sua. Boa noite, pessoal. Estamos escutando bem, né? Sim, escutamos bem. O Charles já... Ok. O Charles me apresentou, né? Eu sou diretor técnico da GE21 Realidade Virtual. Eu trabalho com essa tecnologia já há cerca de 17 anos, mais ou menos, da interface, né, dessa tecnologia com
com geoprocessamento, geotecnologias e também BIM, né, e outras tecnologias. E aí a ideia é que hoje eu vou, antes queria agradecer, né, a participação aí também, né, o convite da associação e a participação da Cristiana. E a ideia é, rapidamente, aqui eu mostrar, né, como o Charles falou, como nosso entendimento da tecnologia de realidade virtual e, e também apresentar 3 cases, né? Um nosso, desenvolvido para a VLI, e 2 de nossos parceiros, né, internacionais, né, Virtalis e Virtualware, para clientes deles na Europa. Ok? Eu vou aqui, compartilhar minha tela. Vocês já estão vendo minha tela? Sim, estamos sim. Ok. Então, começando aqui, só para conceitualizar um pouco, né, o que é a realidade virtual. Então, é uma tecnologia que envolve, né, a parte de equipamentos, né, como vocês devem ter escutado falar, né, de capacete de realidade virtual, de rastreamento de movimento, projeção 3D, tem uma série de equipamentos com softwares, né, e nesse conjunto para estimular os sentidos do usuário, né, visão, audição, até mesmo tato, né, para permitir a imersão, né, desse usuário e a interação dele em tempo real com o ambiente 3D, né, para simular diferentes situações, né, tanto situações reais, como a realidade do campo, por exemplo, quanto digamos, fictícias ou projetadas, né, como um novo projeto de uma via, por exemplo. A gente entende essa tecnologia juntamente com o conceito de Digital Twin, né? Digital Twin é o gêmeo digital, é um conceito, né, de você representar digitalmente um ativo, né, seja ele a ferrovia ou uma estação ou qualquer tipo de ativo, e a partir deixa eu só tirar aqui, a partir da integração de bases de dados, né? Então a gente pode integrar bases de dados provenientes de captura de realidade, como drones, laser scan. A gente pode integrar as camadas na informação geográfica, como a Cristiano mostrou, modelagem geológica, né? A gente trabalha muito com mineração, então para mostrar uma mina, essa parte é muito importante também, colocar geologia, né, furo de sonda, perfis geológicos, modelos de bloco, e a parte, né, CAD, como o senhor Luiz, né, citou, né, a parte do BIM e até mesmo o CAD mecânico, né, que aí seria o trem, a locomotiva, né, os dados relativos ao equipamento mesmo. E aí a gente integra isso tudo em um gêmeo que digital contextual, né, que a gente chama, porque tem outros tipos de digital twin, que é só um sinótipo e tal. Aqui seria você associar essas informações a um modelo, a um modelo 3D, né? E aqui embaixo tem as aplicações, né, porque a gente desenvolve diversas aplicações, como revisão de projetos, treinamentos imersivos, planejamento, melhorar o planejamento e aprimorar a colaboração de todos, porque com essa base integrada, qualquer pessoa, independente do background técnico, consegue entender os problemas, discutir melhor os problemas e tomar decisões mais rápido, né? E também é possível integrar esse modelo a tecnologias como IoT, né, tracking, rastreamento de pessoas, de equipamentos, até mesmo base ERP, né, SAP, Max, banco de dados de manutenção, para criar realmente um modelo vivo ali, né, que represente a operação, né, real. E aí, como eu falei aqui, essa colaboração pode acontecer tanto de forma presencial, em salas de realidade virtual como essa que a gente criou, a gente plantou na Vale, né, já tem uns 10 anos, e também aquela da VLI, né, quanto de forma remota, né, à distância. A gente integra, várias pessoas podem entrar no mesmo ambiente, né, e compartilhar o ambiente e discutir, né, vendo um avatar um no outro. Eu vou apresentar aqui um vídeo rapidamente mostrando essa integração. Tem um software, né, que chama Viru, um dos nossos parceiros, que ele permite
colocar esses modelos na nuvem, né? E aí, a partir de qualquer lugar do mundo, equipes, né, acessar o modelo ou através de capacete de realidade virtual, né, ou uma sala de realidade virtual, né, ou até mesmo sem nenhum equipamento de realidade virtual. E aqui, né, você está vendo pessoas em diferentes lugares, né, entraram no mesmo ambiente, e aqui elas estão interagindo com o modelo, né, por exemplo, fazer uma revisão, projeto de um carro, nesse caso aqui, cada um vendo, compartilhando o ambiente e vendo um avatar, né, que a gente chama, dos colaboradores ali discutindo e falando, né? Então, essa colaboração à distância também é uma forma de interagir. Vou mostrar, então, agora os cases. O case da VLI, vou mostrar, na realidade, um case que a gente fez após, né, o que a Cristiane estava falando, mas o desafio aqui era mais voltado até para a geotecnia, né? Então, tinha a questão de falta de dados precisos, como a Cristiane falou, dificuldade de acesso, né, de áreas remotas, na malha ferroviária de mais de 8.000 quilômetros, né? E também a necessidade de integração de disciplinas, né? Porque a geotecnia envolve hidrologia, geologia, engenharia civil, então várias disciplinas precisam conversar, né? Então, essa ideia da realidade virtual, né, de trazer diferentes especialistas discutindo, muito conveniente aí para esse tipo de desafio. E aí a solução que a gente deu foi, né, basicamente, fazer a captura de realidade com drone, né, para gerar um modelo de tal terreno, nuvem de pontos, a partir de imagens, né, fotogrametria. Ele integrou bases de dados georreferenciadas, geocientíficos, né, e para permitir a visualização imersiva e a colaboração remota, como eu falei. Vamos mostrar aqui um vídeo. Esse é um vídeo de um modelo, né, 3D, modelo de realidade virtual que a gente gerou, mas na realidade esse modelo é interativo. Eu posso colocar um capacete, entrar e ver esse modelo em escala real, né, e interagir com ele em tempo real. O que a gente está mostrando, por exemplo, a gente integrou um dado, por exemplo, da locomotiva, que não está, foi só para exemplificar, mas eu poderia também integrar com um sistema de localização, né, do GPS e visualizar em tempo real onde que essa locomotiva está. E aqui o verde a gente tem dados geográficos também, né, a localização de bueiros e outras infraestruturas ao longo da via, né, mostrando também aqui outra aplicação que seria uma parte de monitoramento de obras, né? Então, a gente poderia enviar o drone lá uma vez semana, semanalmente, mensalmente, enfim, para verificar na realidade virtual, no ambiente seguro, o que está acontecendo ali numa obra, por exemplo. A gente tem, como a Cristiana falou também, da base de dados, né? A gente integrou toda a base de dados, então aqui, além da visualização, né, da passagem de nível, a gente pode também, como está já referenciado, abrir o shapefile e pegar todos os atributos dessa edificação, né? E também a gente tem várias ferramentas que a gente pode usar como para analisar a topografia, como perfis geológicos. Deixa eu minimizar aqui. Perfis topográficos, né, de questão de digitalizar, fazer digitalizações, né, de acidentes geotécnicos, por exemplo, que podem acontecer, e levar isso depois para um software tipo Civil 3D para gerar informações ali para uma possível obra que mitigar o problema. Simulação de inundações, né? E também a questão de você poder acessar locais de difícil acesso, né? Por exemplo, aqui, essa formação rochosa que é bem alta, e também fazer medidas estruturais, né, de declividade e direção de declividade. Então, os benefícios que a gente tem, né, com essa aplicação seria precisão, né? Hoje em dia, o mapeamento via drone fornece dados precisos, né, permite uma avaliação mais acurada dos riscos em ambiente seguro e colaborativo de RB.
eficiência, né? Melhorar a eficiência através da captura de realidade para cobrir grandes áreas de forma rápida, né? Economizando tempo e recurso. Melhoria da segurança, para evitar a exposição direta aqui para áreas de risco, né? Quando a RV permite trazer a realidade do campo para o escritório, e atualização contínua através dos drones para monitoramento e atualização de dados. O segundo case aqui, a gente tem uma empresa chamada EAMS, né, da Inglaterra, foi desenvolvido pelos parceiros nossos da Virtalis, e o desafio, aquele desafio que toda ferrovia, né, enfrenta mesmo, né, de melhorar a manutenção, segurança, eficiência, sustentabilidade, né, e aí a solução aqui, na realidade, foi integrar o software, né, que a Cristiana falou, que a gente utilizou na VLI, que é o Javionelli, a outras bases de dados em tempo real. Por exemplo, eu vou mostrar aqui, né, por exemplo, que eu consigo, a partir do modelo, está vendo aqui a nuvem de pontos, né, mostrando o contexto, sobre ela a parte de BIM, né, com a infraestrutura permanente. E aí, com isso, eu consigo conectar isso a bancos de dados, né, ERP, ou qualquer outro, para acessar, fazer uma prévia do trabalho de campo que vai ser feito, que deverá ser feito. Eu consigo simular situações, por exemplo, aqui, sem precisar de programar nada. Se eu tenho um banco de dados ali, a pessoa consegue montar uns cenários, né, e simular cenários ali, inclusive condições de visibilidade, de tempo, né, fazer chover, névoa, condições de tempo adversas, assim. Também questão na parte de segurança, eu consigo previamente fazer um briefing de segurança, né, definir as zonas de perigo e tal, e mostrar isso para quem vai trabalhar no campo, né, antes de ir para o local. Tem questão de análises visuais, lógico que isso aqui não é em tempo real, né, você não vai ver algo que aconteceu, mas é possível também simular o que o maquinista está vendo, e simular situações de acidente, como a Cris falou, né, se acontecer um descarrilhamento, eu consigo rapidamente remontar aquela situação ali para tomar melhor, dar suporte a tomar de decisão, situações críticas. E também a parte de treinamento, né, de manutenção dos equipamentos, possível fazer com realidade virtual. Aí os benefícios aqui, né, seria maior transparência, maior visibilidade sobre os ativos, né, com acesso a atributos a partir de qualquer lugar, melhoria da eficiência, né, como eu falei, para os planejadores poderem simular os trabalhos no contexto espacial real, né, diminuir o tempo em campo e antever imprevistos. A parte de segurança, né, para reduzir visita a campo, treinar trabalhadores, realizar briefing de segurança, verificar site de trabalho, planejar tarefas antes de ir ao campo, e propiciar tomar decisões mais embasadas, né, mais informadas e mais rápidas. O último case aqui é de uma empresa espanhola, pública e privada, né, que é a DIF, a administradora de infraestrutura ferroviária da Espanha, que ela tem um problema, né, um desafio, que cerca de 80% das pessoas empregadas têm mais de 50 anos, e ela precisa fazer essa transição geracional, né? E todo o conhecimento ainda está assim com as pessoas, né? Não tem, né, nada sistematizado para fazer essa transição rápida que eles precisam. Então eles utilizaram, né, chamaram a VirtualWare, que é das empresas parceiras nossas, para fornecer os equipamentos, o software, né, e os equipamentos para criar simuladores, né, de realidade virtual em escala real, com multiusuários, né, pode ser presencial ou remoto, como falei, abrangendo todas as especialidades técnicas, né, desde a construção até a manutenção de ferrovia, a infraestrutura de trilhos, eletrificação, operação. Então, sendo desenvolvidos vários treinamentos, né, de realidade virtual, e um deles eu vou mostrar aqui, que é
relacionado à questão elétrica, né? Então, ali mostra a pessoa, o que a pessoa está fazendo na realidade, e a simulação sendo feita a partir da realidade virtual. Então, todos passo a passo ali pode ser realizado virtualmente, né, no ambiente seguro, sem precisar de levar ninguém, ainda mais uma questão que envolve riscos aí muitas vezes, né, de choque e tal. Então, isso pode ser feito tanto num centro de realidade virtual, né, quanto até mesmo em casa, e ter né, de ter todos os resultados também aqui depois, ter isso monitorado de uma forma muito mais clara, o que a pessoa deixou de fazer ou fez de errado e tal. Então, várias vantagens aí que o treinamento de realidade virtual pode oferecer, que no caso aqui, melhorar a qualidade, né, do treinamento, reduzir riscos, reduzir custo, né, também de levar pessoas até o local para treinar, e além de atender diferentes cenários e diferentes situações, né, e facilitar essa transição, transferência de conhecimento geracional, né, porque isso tudo vai estar, né, como é o depoimento aqui, a realidade virtual torna possível transformar o conhecimento tácito, né, pessoal especializado próximo à idade de aposentadoria, em conhecimento explícito, né, fixando no limite nesse suporte didático da realidade virtual. Ok? Então, acho que era isso que eu tinha para mostrar, né, de forma bem rápida, para não impactar aí no planejamento, mas qualquer coisa depois, ao final, agora, se vocês acharem melhor, estou aberto a perguntas. Alguém quer fazer uma pergunta pro Pablo? Fale agora o cálice para sempre, hein? Só dar os parabéns para ele, né, Xará? É, Porque lógico. realmente o cara é bom demais e realmente ele está fazendo uma integração. A única coisa que eu falo para você, Pablo, a gente sente falta aqui no Brasil é você ter uma plataforma de integração, né? Onde você possa colocar todas as alternativas de uma plataforma e fazer uma aplicação futura, você prevê alguma coisa. E até compartilhar com as empresas que utilizam a mesma via que você é concessionário, né? Então, como começou agora essa questão de abertura do mercado para utilização em conjunto de algumas outras companhias, eu acho que isso é uma meta que a gente tem que buscar, né? Quer dizer, exatamente você fazer um big data, né? Dentro do sistema ferroviário, uma plataforma para poder fazer essa integração. Eu acho Exatamente. E aí que ele acaba até vendendo para outros fornecedores, ele acaba tendo uma sim, integração, vira até uma ferramenta de venda para vocês aí, né? Não, perfeito. fantástico. Essa parte, né, que eu mostrei, assim, é a interface final, né? Realmente, se não Aham. tiver uma base de dados, né, integrada, né, bem estruturada ali, né? O Charles vai falar um pouco sobre isso agora. A gente não consegue, o que a gente vai mostrar não vai ser tão bonito assim, né? Então, tem toda a razão. Mas chegamos lá, né? Um Aí, dia, um algum dia a dia a gente gente chega chega. lá. Obrigado, Pablo. Obrigadão, viu? Nada. Aí lá, Charles. Aqui, gente, então, rapidinho, nós já estamos caminhando aqui para o final da nossa apresentação. É só mesmo dar assim, alguns highlights do que eu acho e pelas experiências que a gente teve agora recentemente lá fora, né? A gente pôde participar de alguns eventos aí no exterior voltado para essa área. E temos também a experiência que a gente está trazendo para a VLI. A Cristiane pôde mostrar o nosso primeiro projeto aí para a ferrovia, que é a identificação de zonas de risco com base em inteligência artificial. Esse último projeto que a Cristiana mostrou, ele é uma aplicação concreta de realidade de inteligência artificial, e este é um tema que a gente espera e sabe que vai dominar aí as próximas ações, e isso vai acontecer com ferrovia. A verdade é que hoje existe uma produção de dados tremenda,
quase toda a ferrovia ela é monitorada, detector de roda quente, detector de descarrilhamento, detector de várias, a Cristiane já falou de radar, de meteorologia, enfim. Então, a gente tem aí uma inundação de sensores e a gente vai precisar dos algoritmos de inteligência artificial para analisar isso. Então, todos os algoritmos que a gente tem da década de 50, que foram desenvolvidos, né, na década de 50 e implementados nos sistemas até hoje, eles vão ser trocados. Esse é um cenário futuro real que a gente tem. Uma outra coisa, né, que a gente pode falar que diz respeito exatamente a como isso vai se dar. Isso vai se dar a partir, por exemplo, da tecnologia de laser, né? A tecnologia de laser ela está muito avançada. A próxima geração de laser, né, que vai chegar aqui no Brasil, ela é absurdamente precisa e ela é absurdamente fácil de produzir o dado, ou seja, hoje a instalação de um sensor laser numa frente de uma locomotiva, num alto de linha, ela já propicia um levantamento de altíssima precisão e os algoritmos de inteligência artificial vão favorecer o tratamento e a extração de dados, que era muito demorado processar isso. Hoje isso já não é mais problema, então estou dando uma visão de futuro. Quando eu falo de futuro, eu estou falando do que a gente pode esperar para os próximos 2, 3 anos. E, claro, as imagens satélites. A Cristiane falou, as imagens de satélite. Lá em 2012, a gente demorou 2 anos para cobrir a VLI, 8 mil quilômetros de linha, 3 quilômetros de largura. Então, deu 24 mil quilômetros quadrados, equivale ao estado do Alagoas, vamos falar assim, de mapeamento para a VLI. A gente demorou 2 anos para fazer. Isso hoje aqui é feito com menos de 1 ano, porque a gente tem uma oferta muito grande de satélites hoje mapeando. Uma outra questão que o Luiz também aí acabou de falar é a questão do Big Data, né? A questão desses sensores produzindo dados em tempo real, e a gente precisa tratar isso, integrar isso. Isso vai se dar na forma de gêmeos digitais, como o Pablo mostrou. A gente vai poder trazer isso para um ambiente de tempo real, de análise de dados, de tomada de decisão. Isso não está longe de acontecer, é uma visão de futuro que a gente está trazendo, mas é uma visão de futuro que está aí já às portas da nossa realidade, né? E da nossa atualidade. E, por fim, eu acho que uma das grandes questões que eu acompanho a VLI aí nesses últimos 10 anos, né? 12 anos, na verdade, de 2012 até hoje, a gente está nesse projeto com a VLI. Um problema que a gente vê ainda, por mais investimentos, por mais que tenha avanços assim, tremendos, a questão das condições climáticas e como é que isso impacta a operação ferroviária. A gente tem um cenário de mudanças climáticas e que elas, de fato, vão trazer novas dificuldades para essa questão da operação ferroviária. Se a questão meteorológica, ela ainda hoje é uma questão que provoca parada de operação, ela vai se acentuar daqui para frente. E claro, né, as ferramentas de monitoramento vão ter que mudar, né, toda a tecnologia que a gente tem de 5G e novas redes de comunicação que estão surgindo vão resolver, a própria satélites, é o que eu falei, a gente tem uma riqueza hoje de satélites e tipos de satélites muito diferentes, né? A gente tem hoje condição de dar respostas e é nesse sentido que vai acontecer. Então, Luiz, isso aqui é só para finalizar, né, a nossa participação, dando essa visão rápida de futuro do que a gente acha que vem por aí e que é, por exemplo, a linha que a VLI também deve seguir, né? Já começou com seus projetos de inteligência artificial, não só com a GE21, claro, com outras iniciativas, e essa parte de visão computacional, gêmeos digitais, e monitoramento, né, como enfrentamento aí, e criação de resiliência para as mudanças climáticas, é o que a gente acha que vai dominar, claro, além de todas as questões de engenharia que a gente sabe, mas a gente sabe que a engenharia nossa ela precisa começar também a contemplar esses modelos, essas novas ferramentas na sua forma de planejar, na sua forma de projetar, na sua forma de executar e, claro, na sua forma de manter, de revisar, de melhorar toda, né,
a operação ferroviária, tornando ela mais segura, mais rentável, enfim, para todos os benefícios da tecnologia possam ser aproveitados. Eu deixo aqui o contato da Luciana. A Luciana é nossa representante aí comercial, e ela fica à disposição aí depois para quem se interessar em saber mais detalhes, em querer conversar com a gente sobre essas soluções e oportunidades. A gente fica aí inteiramente à disposição, e eu agradeço mais uma vez ao convite da AMESP, Luiz, e agradeço aqui também mais uma vez a Cristiana Carneiro pela gentileza e por né, ceder aí o tempo dela para falar para a gente aqui sobre essa experiência da VLI. Em nome da GE21, eu agradeço a todos vocês. Eu gostaria de agradecer também ao pessoal da associação, ao Luiz, e me colocar à disposição de vocês, o pessoal que tiver algum interesse. Estou sediada aqui em São Paulo, podemos marcar uma reunião, um café. Cristiana, muito obrigada pela sua disponibilidade aí, e estou à disposição, pessoal. Meu contato esteve aí, e eu quero agradecer toda a diretoria da GE por estar hoje conosco aí, nesse time. E, Luiz, muito obrigada pela oportunidade, e vamos tocando para frente as nossas oportunidades. Eu que agradeço, né? Agradeço a Cristiana pela ótima apresentação que fez. Agradeço a você, Luciana, a Juliana também, que esteve aqui com a gente, né? Eu agradeço a todo mundo que esteve aqui assistindo a apresentação, que acompanhou toda a apresentação. Se alguém tiver alguma dúvida aí, também pode levantar a mãozinha aí. Ainda dá para fazer uma ou duas perguntas aí. Se alguém tiver alguma dúvida, escolhe a pessoa. Só não vale escolher o Fioravante. O Fioravante, não. Aí não, ele não responde nada. É, é, então, eu agradeço muito. É um assunto muito interessante, é um assunto que para nós que trabalhamos com transporte sobre trilhos, é muito importante, é muito, vamos dizer assim, é uma ferramenta muito prático, é prático depois que está pronto, né? Até desenvolver toda a base de dados, todo o trabalho depois do engenheiro de obra pronta, né? Que se fala, né? Aí é fácil, mas a gente sabe que é uma dureza, é um trabalho gigantesco, né? Eu posso dizer um pouquinho que eu já trabalhei com um sistema de controle e automação, e a gente trabalha com base de dados, né? Então, com uma base de dados pequena, a gente já tem um grande trabalho. Imagina uma base de dados que você tem aí dados tridimensionais, você tem que levar em conta relevo, temperatura. Então, a gente sabe que é uma coisa bem gigantesca. Então, eu agradeço a oportunidade. Depois, aos que assistiram à apresentação, quiser entrar em contato com o pessoal da GE21 e com a Cristiana ou com a Juliana também para tirar algumas dúvidas, a gente se coloca à disposição para receber as mensagens e encaminhar para eles, né? Eu agradeço a participação de todos, de todas, né, aqui nesse horário. Já estamos 20 horas e meia, né? 20 horas e meia, 20 horas e 30 minutos aí da nossa noite, avançando aí. E eu acho que a gente poderia até mais, porque o assunto é muito interessante, é muito legal, né? Então, agradeço a você, Pablo, Charles, a Cristiana, a Juliana, a Luciana e a todo mundo aí que esteve com a gente participando nesse momento. Fiquem atentos às redes sociais da EMESP, porque logo, logo teremos uma outra apresentação, né? E aí é uma apresentação que teve associado nosso que viajou de férias,
mas foi passear no Japão e fez um monte de coisa legal com relação a trilhos. Então fiquem atentos aí que a nossa próxima apresentação é sobre trilhos no Japão. Muito obrigado a todos, a todas. E a gente vai se falando. Um grande abraço. Até mais. Até mais, pessoal. Obrigado. Obrigada, Mas, gente. Boa obrigado, noite. boa noite, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Parabéns, meu presidente, Opa, eu que pela, agradeço. Eu que agradeço, meu pelo presidente. pelo tema e pelos seus convidados. Parabéns. Muito obrigado. Muito obrigado, presidente. Boa noite para todos. Boa Boa noite. Prazer em noite, ver o pessoal. Fioravante. Parabéns, Boa noite, parabéns, querida. doutora Tudo de bom. Luciana, parabéns, Pablo, Obrigada. parabéns, Cristo. Obrigado, Luciano. Um A todos. abração. Outro, até mais, gente. Tá, obrigado. Estou à disposição. Tchau, tchau. Tchau. Como que eu desligo isso? Tem ali embaixo encerrar. Eu vou encerrar aqui. Encerra aí, Bom, Luizão. até mais. Tchau, tchau. Até mais, querido. Obrigada, viu? Nada, Nos viu? falamos Tchau, tchau. depois. Até mais.